Ó, deixei aqui um videozinho separado aqui pra nós, pra gente assistir. E um vídeo que me chamou bastante atenção é sobre o caso de uma garota que está no espectro autista e que passou por poucas e boas com a sua mãe, né? E eu vou tirar aqui a Lucina. Vamos tirar aqui a Lucina. E o nome do vídeo que nós vamos assistir é A Garota que Quase Foi Desvivida por Ser Autista. Eu troquei aqui o título pro YouTube, não me ferrar. E quem produziu esse vídeo foi a Bia Chinin. Tanto que eu já trouxe um outro vídeo dela que eu fiz um react. Lá de uma história de uma garota trans. E todo mundo gostou. Então apareceu esse vídeo aqui na minha home. E eu quis fazer um react aqui pra essa live. Então é isso, pessoal. Dá oi pro pessoal do YouTube. E aquela coisa toda. Caio, não que eu gosto. Eu só não sou praticante, mas sou anti-Flamengo. Afonso, quando eu vou jogar futebol eu fico na defesa. Não tenho pena de alejar ninguém. Justo. Será que é o que eu tô pensando? Não sei o que você tá pensando, Lúcio. Então vambora. Aviso, esse vídeo não é recomendado para pessoas sensíveis, pois eu irei abordar temas muito pesados, incluindo principalmente violência. Então assista por sua conta e risco. Eu acho que aqui, né, todo mundo aqui vai conseguir lidar com temas mais sensíveis, né? Porque não é a primeira vez que eu trago temas mais sensíveis aqui pra react, ou até mesmo nas lives. Então eu acho que todo mundo tá de boa quanto a isso. Então vambora. Izzy Stapleton, a garota que sofreu uma tentativa de homicídio por causa do seu autismo. Eu decidi fazer esse vídeo porque eu acho que muitos de vocês já sabem que eu sou autista. E ver esse caso, sabendo por experiência própria, as dificuldades do espectro, foi algo que me deixou muito mal ao ponto de quase me fazer chorar quando eu vi esse caso. E como eu sei bastante sobre o autismo, tanto pela minha vivência de... Pois é, que bicho, o Flamengo foi churrascado. Aí eu não consigo. Não consegue o quê, Craven? agora eu não sei. O que você não consegue? alguns amigos meus que também são autistas, quanto pelo que eu estudei sobre, eu achei que seria interessante explicar e trazer a minha visão do caso da Izzy, ainda mais que eu não vi nenhum outro autista fazendo um vídeo do caso, e com esse vídeo eu também quero conscientizar vocês, já que querendo ou não, o autismo ainda é um assunto muito pouco discutido e muito mal interpretado. Uma prova disso, inclusive, é justamente esse comentário aqui que eu recebi em um vídeo. Se você tem autismo, então por que você fala? Uai! Pera aí, Craven. Ver temas sensíveis. Já volto. Beleza, Afonso. Lúcio, ele não consegue botar ovo. É complicado, é meio difícil. Tá, velho, tadinho. É difícil botar ovo. Caio. Deixa eu adivinhar. Autismo e Estados Unidos. Isso, né? Sim. Pelo menos você já adivinhou o tema principal e o local. Que bom, Estados Unidos, né? É que assim, eu vou ser bem sincero, tá? Eu não vou ficar me importando como grande intelectual. Eu, por exemplo, eu não consigo identificar uma pessoa que está no espectro autista. Eu realmente não consigo. Tipo, eu preciso que a pessoa ou fale pra mim, ou use aquele... Eu vou chamar de cordãozinho, mas acho que deve ter outro nome. Aquele cordãozinho lá que tem as pecinhas de quebra-cabeça. Aí eu vou saber que é autista, mas caso contrário eu não consigo identificar. Tipo assim, eu acho que eu preciso um pouco mais de convivência com mais pessoas que estão no espectro pra... talvez é isso. Porque caso contrário eu não sei. Eu não sei como é que vocês... Se vocês identificam, ou se vocês estão no espectro, eu não sei como é que é. Aí eu vou precisar aí do feedback de vocês. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Blue, autismo não é igual ao modismo. É que tem gente que tem uma ideia meio torta de autismo, né? Porque também... Olha, o que acaba acontecendo aí também, né? Que tem muitas pessoas que fazem merda pra caralho e falam... E jogam no autismo, né? Como até mesmo o próprio... O Elon Musk, as merdas que ele faz e depois o pessoal fala, ele faz isso porque ele é autista. Aí, tipo, se uma pessoa que tá no espectro e tudo mais, o pessoal pensa, é meio parecido com o Elon Musk, tem ideia torta, que não sei o quê. Sabe? Fica uma visão errada, uma visão... É um preconceito, sabe? Caio, vamos ver. Pais que acham que tratar autismo... Não, calma, eu já não sei. Calma aí, Caio. Blue, autistas não se diferem muito como uma pessoa normal com aspas. Desculpa se isso ofendeu alguém, mas depende do nível de suporte dela. É que então, né, tem níveis de suporte, né, então assim, enfim, é algo contínuo, né, que você tem que ficar passando aí ao longo da vida. Enfim, eu não sei,
tenho um contato com uma pessoa do espectro que tenha me explicado. Ó, Luquita, eu passei por tratamento. Gabe! O áudio não tocou. O áudio não tocou, mas obrigado pelo donate. Obrigado pelo donate, Gabe. O áudio não tocou. Peraí, deixa eu ver aqui. Esqueci o que eu tava falando. Lúcio, assim, autistas também podem se tornar não verbais em certos momentos, mas aí eu não tenho ideia de como não funciona. Eu acho que deve depender do nível de suporte. Eu acho. Não tô falando o que é. Mas eu acho que dependendo do nível de suporte, aí deve afetar a fala e também... Eu não sei, eu acho que deve ter um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, tudo certinho, pra pessoa se desenvolver, né? Porque tem pessoas que estão no espectro que você, assim, a menos que a pessoa fale, você nem desconfia. Tipo, você não sabe, sabe? Blue, autista sabe que é certo e que é errado. Esses autistas que fazem merda e botam a culpa nelas, sabem o que fazem e é errado. É que, enfim, eu acho que é meio complicado, né? E autismo não é algo que você se identifica, é uma neurodivergência que nem o TDAH. Você é diagnosticado. Sim. É que eu não sei exatamente como funciona todo o processo do espectro autista, entendeu? Então, assim, pra mim parece ser um pouco mais diferente, é um pouco mais complexo o diagnóstico. Pelo que eu acredito. E Spawn, sou autista e também não sei como funciona. Lúcio, é um negócio que é involuntário, mas eles voltam a falar normalmente, dependendo do dia. Bom, acho que sim. Eu acho que sim. Eu sei que essa pessoa provavelmente não comentou por mal, e sim porque ela genuinamente deve achar que autistas não conseguem socializar, já que um dos critérios de diagnóstico é dificuldade de comunicação, só que não é assim que as coisas funcionam, e eu também vou explicar isso melhor ao decorrer do vídeo. Mas antes da gente ir pro vídeo, eu quero falar um pouco sobre o Halo AI. Hoje em dia, as IAs estão sendo um assunto muito discutido, e que... Desculpe, Bia, mas eu vou ter que pular porque anúncio eu não sou patrocinado. Luquita, qual que é o assunto do vídeo? Nós vamos assistir aqui a um caso, né? Um caso criminal de uma família que tem uma menina que está no espectro autista, né? E ela quase foi desvivida. Então é isso. Eita, propaganda. Blue, nem tente. Desde 7 anos, minha mãe tenta me marcar exames pra ver se eu sou autista. Já é praticamente confirmado. Gabe, falando sério 2 minutos. Espectro autista é difícil de diagnosticar, principalmente em fase escolar, pois pode ser facilmente confundido com outras doenças, como TDAH, dislexia, etc, etc. Ah, bom saber. Lúcio, porra, eu tenho problemas com a fala e não sou autista, eu acho. Eu só sou diagnosticado com TDAH. Você tem que ter bastante... Assim, é passar no especialista, cara, não tem jeito. A pior merda que tu faz é se autodiagnosticar. Então, assim, não é porque, sei lá... Uma característica de uma pessoa que tá no espectro autista é X, e você de repente pensa, eu tenho essa característica, então logo eu sou uma pessoa que está no espectro autista, entendeu? Não é assim que funciona, você tem que passar por profissionais de fato. Dragão, segundo a minha vivência, era cheio de preconceito quando falava que autista era aquele sempre merda ou algo estranho ou nojento. Quê? Spawn, acho que sei que caso é esse. Blue, acha que autistas são muito demonizados em outras comunidades? Sim. As pessoas as pessoas não... As pessoas são meio filha da putas na vida real. Então, assim, na vida real, todo mundo é demonizado. Tipo, se você gosta de uma coisa X, tipo, sei lá, Mario, vai ter alguém que vai te demonizar por conta disso. Ou então por alguma outra característica. Tem gente que simplesmente menospreza a outra por conta da cor da pele, gente. Então, assim, né? Então, todo mundo sofre ódio no fim do dia. No dia 12 de maio de 2008, o vídeo O Dia de Passeio dos Steptons com o Thomas foi lançado no canal do YouTube daquele Stepton, uma mãe estadunidense que, junto de seu marido Matt, tem 3 filhos chamados Isabelle, Aisling e McQueen. Esse vídeo seria o primeiro do canal, que a partir dali teria como foco postar momentos felizes e bonitos de uma família fazendo atividades juntas. E as coisas se mantiveram assim por um bom tempo, até que em julho de 2010, numa época em que a frequência dos vídeos havia diminuído bastante, a Kerry postou um vídeo intitulado Mãe e filha autista finalmente dançam juntas. Cara, olha, eu sei que... Sei lá, eu não sei se é... Conforme eu fui envelhecendo e fui vendo que, tipo assim, as pessoas...
fingem ser boas, né? Vamos assim dizer. Mas eu tô suspeitando sempre quando tem uma imagem de família perfeita, pessoa perfeita e coisa do tipo, né? Então, assim, eu não consigo, sei lá, ver um vídeo que talvez seja, sei lá, de... Como é que eu vou dizer assim? De uma família perfeita, vai, pra não pegar um exemplo que possa ser interpretado errado. Eu simplesmente olho e fico, tá, será que a pessoa realmente tá fazendo isso por bondade? Ou ela tá fazendo muito por conta do like? E eu tô pensando mais na segunda opção, né? Porque na internet qualquer um pode ter imagem do que quiser, né? Aí eu sempre cito exemplo. No Retrotech, né, se vocês puderem reparar, tem gente que não tá na nossa comunidade assim, que nem o pessoal do Discord, pessoal que frequenta as lives e aquela coisa toda, que acabam pensando que eu tenho, sei lá, que eu sou professor, coisa do tipo, sendo que não, eu não sou, eu sempre deixo claro, inclusive. Gabe, não, mas é isso, vou pra festa junina. Então tá bom, Gabe. Deixa eu ver aqui. Gabe, mais 2 minutos de seriedade. É que o autista tem uma capilaridade de comorbidades muito significativas. Dificuldade na fala pode ser ansiedade, depressão, TDAH, dislexia, dislalia, dificuldades em leitura, em todas as supracitadas e dislexia. É complicado, principalmente em graus mais leves. Blue, o mamífero bípede arruma qualquer motivo pra fazer algo ruim. Basicamente. Lúcius, tanto que por isso que o horror cósmico tem essa base do medo do desconhecido. Sim, o ser humano, via de regra, ele tem medo do desconhecido. Então é muito por conta disso também. Família Perfeita só existe em filme. Sim, porque segue um roteiro. Ou em canal do YouTube Kids. YouTube Kids eu passo longe. Eu tenho medo do que tem lá. Essa mãe expôs até demais a família dela na internet. E isso que é meio foda, né? Gabe, façam pix pro Luquita, se inscrevam na Twitch e gemam em momentos desconfortáveis. Yeah! E também se inscrevam no canal de corte, gente. Você que tá assistindo esse corte através do canal de cortes. Blue, passe longe, Luquita. Technical Craft, jantei uma lasanha boa. Daqui a pouco vou juntar meus manos pra assistir o filme Bomba do Digimon. Filme Bomba do Digimon? Qual filme, exatamente? Falta 2.000 pontos. Spawn, façam pix pra ajudar na aposentadoria da velhita acabado. Caralho, calma. Porque vocês estão me esculachando. Na descrição, ela mencionava que esse projeto de dança tinha levado anos pra ser feito. E essa foi a primeira vez que o autismo da Isabelle, apelidada de Izzy, foi mencionado publicamente. Mas, afinal de contas, o que é exatamente o autismo? O autismo é um distúrbio de neurodesenvolvimento que eu gosto de resumir através dos seguintes critérios de diagnóstico. Primeiro, déficits na comunicação e interação social, que vale lembrar que não se resumem apenas à timidez ou à capacidade de se comunicar, tanto que existem autistas extrovertidos, e esse critério também envolve dificuldades em compreender normas sociais, expressar emoções de forma típica, ou interpretar gestos e tons de voz, independente do nível de sociabilidade. Segundo, padrões restritos e repetitivos no comportamento, como movimentos, interesses e falas repetitivas, além de hipersensibilidade nos 5 sentidos. É por isso que, por exemplo, vocês veem muitos autistas que, quando eles escutam um barulho muito alto, eles automaticamente tampam os ouvidos. Isso é por conta da sensibilidade. Agora eu entendi. Agora algumas coisas aqui eu tô realmente entendendo algumas coisinhas, né? E tem alguns lugares, né? Que, por exemplo, lugares de show, estádios de futebol aqui no Brasil e tudo mais, que tem basicamente... Peraí, deixa eu beber um golinho de água. Que tem basicamente um espaço próprio para pessoas autistas ou crianças que estão no espectro, né? Deixa eu só beber um golinho de água. Eu vou até separar aqui um exemplo. Vou ver aqui, vou só colocar a Lucina aqui um pouquinho. Eu vou deixar aqui um exemplo. Enquanto isso, vou dando uma lida aqui no chat. Lúcius, ajudem a tia Luquita a ficar rica. Por isso que TDAH e autistas andam juntos. E são fãs de Sonic. Sim! Sim! Technical Craft, primeiro filme do ocidente, junto com 3 OVAs, com a história ruim do terceiro, mas Digimon tem filmes bons pra saga da série diferente. Uns são bons, outros ruins. Saquei. Quer ver? Eu vou pegar aqui o lugar. Peraí. Nananana. Aqui, por exemplo. Isso aqui é um exemplo brasileiro, né? Então deixa eu só vir aqui pra cá.
Porra. Tá, mas aí a foto não tá carregando. Não, tá, carregou. Vou abrir imagem nova aqui. Aqui. Prontinho, vamos tirar a Lucina. Uma amiga minha foi no show do System, que foi de... Que foi no show do System, foi de abafadores sonoros, especiais para poder ver o show e não ficar incomodada com os ruídos. Sim. Opa. Só faço pix em troca de gemido. Eu vou gemer depois do vídeo, só pra não perder a linha de raciocínio. Calma aí. Mas eu vou fazer assim. Pode pedir pra depois do vídeo. É porque senão eu vou cortar minha linha de raciocínio e eu vou esquecer o que eu tava falando. Mas aqui, ó, por exemplo, aqui no Brasil, né, tem aqui esse espaço próprio para as crianças do espectro autista. Isso aqui é dentro do Morumbi. Ou Morumbis, chame do que você quiser. Que os pais que querem levar os filhos lá pra assistir o jogo do São Paulo e, sei lá, né, não sei por que vai pra gente de conversa, né, vai deixar o moleque no canto e vai lá assistir o jogo. Eu acho até um pouco de egoísmo, mas ok, né, cada um cria o filho do jeito que quiser. Pode deixar a criança aqui e aí a criança vai ter algumas atividades pra ela fazer, tipo brincar com bolinhas, vai ter aqui alguns brinquedos, eu acho, e coisa e tal, enquanto os pais ficam assistindo o jogo. Né? Eu não sei se um vai ter que ficar lá, no caso, o pai ou a mãe. Enfim, eu não sei como é que é, né? Porque nunca entrei nessa parte do Morumbi. E é isso, né? Era isso que eu queria falar no começo. Deixa eu ver aqui. Verdade, né? É legal pra ela. O show foi massa. Afonso, voltei, fui tomar banho. Beleza, seja bem-vindo de volta, Afonso. Blue, TDAH tem nível de suporte? Nunca perguntei, mas eu acho que não. A menos se for um caso muito grave, mas normalmente é só medicação e GG. Pelo menos pra mim é assim. Misura, eu não quis servir no exército por conta do barulho de arma de piu-piu de fogo ser muito alto. Mas aí eu não sei. Desculpa a pergunta, Misura, mas você é do espectro? Eu não lembro de você ter comentado. Spawn, eu não quis servir o exército porque eu não quero pintar meio fio e capinar terreno. Tem níveis, como o Caio falou, tem níveis, mas não de suporte. Porque assim, eu nunca ouvi falar de TDAH nível de suporte. Só autista assim, então faz sentido. Mas achei que, tipo assim, eu achava que o exército dispensava, tipo, você apresentava, sei lá, um laudo, ou, eu acho que é um laudo que deve apresentar lá no exército, e GG, tá ligado? Você só apresentava o laudo e acabou, tá livre. E Spawn, já não bastou ficar pelado na frente de um monte de macho. Ô, louco. Eu não quis servir no exército porque sou uma... Eita, calma, Lúcio. Lúcio tá empolgado. Empolgou. O nosso menino tá empolgado. E terceiro, os sinais devem estar presentes desde a primeira infância, impactar a vida social, acadêmica ou profissional, e não podem ser melhor explicados por outros transtornos. Vale ressaltar que o autismo é um espectro, e por isso todo autista vai ser diferente um do outro em vários quesitos. E o autismo também é separado em 3 níveis, baseado na quantia de suporte que a pessoa autista precisa, com esses níveis podendo aumentar ou diminuir ao longo do tempo, dependendo do tratamento recebido. E aí... Aí, ó. É até uma coisa pra gente ficar aqui em alerta, né? Que o autismo é algo que acompanha a pessoa desde o momento que ela nasceu. Então, ou seja, desde a infância e tudo mais, né? Porque é meio foda falar isso, né? Porque a internet é foda, você pode passar a imagem do que você quiser. Mas tem muito filha da puta que com certeza deve fingir que é autista pra fazer merda. Sabe? Tipo, faz merda, aí fala que tem alguma condição específica. Pode não ser autismo, pode ser TDAH, pode ser ansiedade, depressão, qualquer coisa que seja. Só pra fazer merda. Eu já vi, por exemplo, pessoas que são mitomaníacas e simplesmente colocaram a culpa na ansiedade. É assim, quem é ansioso sabe que a última coisa que tu pensa é em mentir pra alguém. Você fica completo... Assim, no meu caso, meu coração fica extremamente acelerado quando eu tô tendo uma crise de ansiedade. É ruim até pra respirar. E quando eu não tô numa crise violenta, às vezes minha cabeça fica mil, pensando muita merda. Eu tenho que distrair minha cabeça. Mas nunca me passou. Nunca foi um pensamento meu falar.
eu tô com ansiedade, eu vou mentir pros meus amigos. Tá ligado? Não. Ou eu sou esquisito, né? Não sei. Técnico Craft. Quando falam que andam junto é engraçado. Minha melhor amiga tem TDAH e eu tenho autismo. Caralho. Caralho. Não, eu tô começando a pensar nessa frase e eu tô achando que é verdade, cara. Não, juro pra você, eu tô achando que é verdade. Porque vocês falaram aqui, essa frase matutando na minha cabeça. Spawn tem desconto pra mim. Ô, louco. Depende do amigo, mas pra amigo rico é mais caro. Então faz o seguinte, vai com a roupa rasgada, vai achar que você é pobre aí você ganha desconto. Lúcio, estou vendendo meu... Nossa, vendendo cavalo é foda. Tô vendo meu cavalo lutar contra lobos, lindo. Desviei do assunto, foi mal. Ah, relaxa, eu também desvio do assunto se... É que assim, eu preciso ficar numa coleira, eu preciso me policiar pra eu não desviar muito do assunto. Porque já aconteceu de eu fazer uns reacts muito longos que... Esqueci o que eu tava falando, cacete. Ai, caralho. Fazer uns reacts muito longos que eu começo a falar de um assunto A e vou pro assunto G. Sabe? É isso. Quando eu tô com ansiedade, eu começo a roer as unhas e tremer demais. Não, quando eu tenho ansiedade, parece que eu tenho um ataque cardíaco. Puta que pariu. Não, graças a Deus, assim, eu não tô tendo crises feias. Mas, nossa, a última que eu tive, puta merda, eu achei que eu ia bater as botas. Camila, vocês acham que os TDAH se atraem? Em que sentido? De amizade? Eu acho que não interfere, não. É que assim, a gente. Não faz. Não faz sentido. Jamais venderia meu cavalo, Luquita. Limpa esses óculos, não tô brincando. Eu leio, tipo assim, meus olhos leem certo, minha boca fala errado, é isso. Às vezes eu e ela estamos numa situação bizarra, como a gente quase levar uma coronhada de policial por controlar torcedor do Bahia, a gente correu para o metrô. Oi? Oi? Peraí, isso foi de 0 a 100 muito rápido. Como é que vocês... Peraí, vocês estavam no jogo do Bahia e vocês arrumaram uma briga? É isso? Peraí, isso foi de 0 a 100 muito rápido, cara. Camila, sim, de amizade. Parece que os TDAH andam tudo junto. Não sei, eu acho que é... Não sei te dizer. Misura, eu tenho ansiedade quando eu jogo algum game ou assisto algum filme. No meu caso, é só em casos específicos mesmo. Tipo... Tem ansiedade boa de tipo, nossa, caralho, vai acontecer uma coisa muito legal, mas tipo assim, não me dá crise, sabe? Pra eu ter uma crise tem que ser um bagulho foda. Tem que ser um bagulho foda ruim, sabe? Quando eu tenho ansiedade, tem aumento da pressão interna, quase de infartar. É a mesma coisa comigo. É a mesma coisa comigo. Parece que eu vou ter um ataque cardíaco. Nossa, é uma sensação de merda. E eu não sei como é que tem filha da puta que simplesmente vai lá e faz alguma merda e fala, eu fiz a merda porque eu tava ansioso. Toma no teu cu. É isso que dá vontade de falar. Não, explicamos. Tá. Quando eu tenho ansiedade boa, eu não durmo, não recomendo. Cara, eu só não durmo quando eu tô passando mal de madrugada. Fora isso, nossa, durmo que nem uma pedra. É tipo, tchau, obrigado. É isso. Izzy, desde a infância, sempre foi uma pessoa autista nível 3 de suporte. Ainda quando a Izzy era um bebê, a Kelly e o Matt já tinham notado que ela era extremamente quieta e, entre aspas, sem emoção, comparada ao resto dos Steptons, que sempre foram muito agitados e extrovertidos. E combinando com o fato de que a Izzy tinha muita dificuldade pra dormir, os dois acabaram ficando muito preocupados e encaminharam ela pra um médico. E foi assim que logo aos 2 anos de idade, depois de várias consultas, ela foi diagnosticada com autismo. E isso é uma coisa extremamente boa, porque com o tratamento adequado, uma pessoa autista aos poucos é capaz de lidar com as suas dificuldades e viver uma vida normal. E quanto mais cedo isso acontecer... Pera aí, deixa eu só ver aqui, que mandaram uma coisa aqui no chat. Caio, então, a sigla meio que generaliza muito TDAH, que é transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. O que significa? Que você pode ter TDA, mas não ter hiperatividade. E ambos têm níveis de leve e moderado. Obrigado, Twitch. Leve, moderado e severo para cada. Então você pode ter um TDAH moderado e uma hiperatividade leve. Ou nem sequer ter. Somente no neuropsicólogo teremos o diagnóstico exato. Sim. Hiperfoco também me mantém acordado. Cara, hiperfoco... Cara, às vezes eu fico pensando muito no assunto, né? Ou num tema que eu tô interessado no momento. Mas, tipo assim, eu não afeta o meu sono, fome, nada do tipo. No meu caso.
Eu sei que isso não tem nada a ver, mas Luquita, você deveria falar dos 2 jogos de luta do Cobra Kai um dia. Posso falar sim. Só não vou prometer, tipo, vai ser dia 2 de novembro. Não dá, data eu não prometo. Técnico, tava eu e ela voltando da mesma faculdade. Aí o local do metrô ficava perto do estádio de futebol Arena Fonte Nova. Aí tinha policial contendo o torcedor do Bahia na rua. Aí quase recebemos uma do policial e corremos para o metrô. Basicamente, quase recebemos uma coronhada do policial. Policial é foda. Policial por achar que estávamos na briga. Caralho, hein? Que merda, você tava na hora errada, no lugar errado e quase apanhou ainda por cima. Puta que pariu. Deus me livre. Nossa, esse é o lado ruim, né, de morar em capital. Tipo, você não tem nada a ver com uma partida de futebol e você quase toma na cabeça, literalmente. Nunca usei metrô no meu estado, não tem metrô. Só usei metrô quando eu fui pra São Paulo. Só. Aqui no mais é ônibus mesmo. E o ônibus tá caro. Compensa mais a pé mesmo. Melhor pro desenvolvimento dela. E a Izzy recebeu o diagnóstico e começou a receber tratamento ainda quando ela era bebê. Além disso, a sua mãe a descrevia como uma criança que na infância, ela conseguia ter uma vida normal. Ela parecia feliz com a sua família, realizava suas atividades mesmo com alguns desafios, e tinha muitos amigos na escola que inclusive ajudavam ela com as dificuldades dela. Então, quanto a isso, deu tudo certo, né? Eu queria poder dizer isso, mas é agora que essa história vai começar a ficar perturbadora. Então, né? Eu sempre falo desde a época que eu fazia conteúdo de futebol. Qual era a frase que eu mais repetia? A vida não é um morango. Apesar de eu não saber sobre esse caso, pelo menos eu não tô me lembrando sobre esse caso, mas eu vou chutar, isso aqui é um chute, momento chapéu de alumínio, que a menina, pelo simples fato dela estar no espectro autista, aquilo deve ter mexido com o tico e teco da mãe. E não, isso não foi um trocadilho. E eu tô falando isso porque as gerações mais velhas, tipo a geração dos nossos pais, dos nossos avós, são tão ou mais frágeis do que as atuais gerações que eles tanto julgam. E uma boa prova disso é que grande parte dessas pessoas tem uma dificuldade extrema de lidar com o diferente, ao ponto de terem uma repulsa ou até mesmo um chilique digno de criança, né? Então, assim, se já é assim com pessoas LGBT, imagina com quem é do espectro autista ou que possui algum outro tipo de condição especial, entendeu? Então, assim, eu acho que já tô trilhando aqui mais ou menos aqui a linha psicológica da mãe, né? Enfim, isso aqui é um chute, tá, gente? Chapéu de alumínio. É isso. Técnico, só foi pior o bigodista do metrô. Meu Deus. Misura, eu morava em capital hoje, não moro mais em capital depois de me mudar para Goiás. Eu morava no Rio de Janeiro antes de morar em Goiás. Cara, Goiás parece ser um lugar... Goiás estado, no geral, parece ser um lugar maneiro de morar. Mas só que é quente o ano inteiro, né? Então, pra quem não gosta de calor, eu acho que Goiás não é uma boa opção. Spawn, compensa mais pegar rabeira. Quem não sabe o que é isso, não sabe o que é adrenalina. Lúcius, peraí. Aqui nós anda a pé ou ônibus. Uber, se você tiver da roça, vem de carroça ou caminhão. Ô, louco. O mundo não é um arco-íris. Exatamente, o mundo não é um arco-íris. A vida não é um morango, né? Eu sempre gosto de falar essas frases, não é pra virar bordão, forçar bordão, coisa do tipo. Mas é porque realmente é assim mesmo. Troco de um estado... Quê? Troco de um estado bozo pra um bozo pior. Hã? Por volta de 2012, a Kelly criou um blog para compartilhar informações da sua vida cotidiana, sendo a maioria sobre o autismo da sua filha. E em 2013, a Kelly fez uma postagem relatando o tratamento que a Izzy recebeu, tanto em casa quanto nas clínicas que ela frequentou. O tratamento utilizava o método ABA, uma abordagem baseada na análise do comportamento que utiliza de incentivos positivos como elogios, brinquedos e comidas favoritas, para incentivar o desenvolvimento de habilidades e a modificação de comportamentos. E
Embora esse método consiga sim ser funcional, existe uma aplicação do ABA que era muito utilizada, mas também muito problemática, que é o ABA tradicional. Isso porque a modificação de comportamentos nesse tipo de ABA muitas vezes tinha o intuito de fazer com que a pessoa autista abandonasse suas características naturais para que assim ela, entre aspas, melhorasse e parecesse mais normal. Ou seja, no ABA tradicional, os pacientes não podiam demonstrar reações atípicas, evitar contato visual, fazer movimentos repetitivos, recusar comidas e roupas por conta de sensibilidade, e em alguns casos nem chorar ou ter crises era algo aceitável. E tentar mudar bruscamente os comportamentos de uma pessoa autista faz ela se sentir muito reprimida, porque querendo ou não, isso é algo que faz parte dela. Caralho, e não, isso... peraí. Trocou, foi pro Bisura. Spawn, meu avô sabe lidar com pessoas diferentes. Ele tenta... Meu Deus, não vou ler isso aí. O YouTube não vai gostar. Dragão, é um tolete. Técnico, às vezes a vida não é um campo de flores, mas às vezes é um campo de bosta. Sim. Agora sobre essa parte aí do tratamento ABA, né? Que pode até mesmo, dependendo, né, do tratamento, né? Que parece que também tem um tratamento que é mais suave e tal, né? Seguindo essa metodologia. Mas falando aqui da parte mais punk... Cara, já é horrível você reprimir a sua personalidade, seus sentimentos e o cacete A4, você não estando no espectro autista. Ou seja, você não tá no espectro, você se fode se você fica guardando muito seus sentimentos, se você tenta se encaixar em um ambiente que você não é bem-vindo e coisa do tipo, né? E pra uma pessoa que tá no espectro autista, cara, isso é 10 vezes pior, mano. Isso é 10 vezes pior. E olha que, assim, eu não precisei nem abrir aqui um estudo científico nem nada do tipo. Tudo que eu tô usando aqui é a lógica. E olha que eu sou meio burro. É isso, né? E o mais foda disso tudo, né? Foda negativo, no caso, é que como tem muitos pais que são, em tese, mais conservadores, muitos deles acabam vivendo para agradar os outros. Não sei se vocês têm uma noção do que é isso, né? Tipo, a pessoa limpa a casa... Não é porque ela quer ficar numa casa limpinha, cheirosinha. Não, ela limpa porque os outros podem visitar e os outros podem julgar. Cara, quem pensa desse jeito tá a um passo de ficar paranoico, sabe? Tipo, eu não... Cara, se eu tivesse esse tipo de pensamento, eu não ia conseguir dormir numa boa, tá ligado? Eu não sei vocês. Aí... Ou se vocês conhecem alguém assim e tal. Porra, deve ser um inferno conviver com isso. Tanto que, normalmente, filhos de pais assim, na primeira oportunidade, sai de casa. Tipo, vai morar numa kitnet em São Paulo, pagando 4 mil reais, tirando dinheiro não sei como. Mas prefere morar nessa situação do que continuar na casa dos pais. Então, né? E, novamente, imagina quem é do espectro. Porra, é pior pra caralho. Deixa eu ver aqui. Knavish, tratamento ABA. Gimme a man after midnight. Caralho, Knavish. Conheço gente que pensa assim, é familiar, no inferno. Então, é uma merda. Não é de um dia pro outro que isso vai ser mudado. E querer que essa pessoa simplesmente guarde tudo pra si só vai criar uma bola de neve cada vez maior na cabeça dela, até chegar em um momento que ela simplesmente não vai mais aguentar. E uma das maiores características do autismo é justamente a dificuldade de regular as emoções. Então, se pra uma pessoa... Peraí que o técnico mandou mensagem aqui. Cara, sabe o pior de descobrir meu autismo mais tarde? É você descobrir que todo mundo pode ter descoberto antes de tu. Mesmo com o papo de ninguém é médico, a sensação de não se entender é foda. Queria voltar no tempo e falar com o meu eu do passado, explicar que eu tenho autismo e possuir pensamentos diferentes. Eu choro pensando que minha vida seria diferente, mais leve se soubesse antes. Mas, aí que tá, né? É que assim, antes também você não ia poder, por exemplo, ir num especialista, né? Então assim, não ia mudar muita coisa, entendeu? Eu entendo, tipo assim, eu entendo a sua frustração, tipo, você não sabia o que era o autismo antes, mas... Olha, pelo menos atualmente você sabe. Então, tipo assim, você já consegue se entender melhor. Lógico, seria muito melhor se você tivesse descoberto antes, né? Porque isso ia facilitar em alguns pontos da sua vida. Não sei quais, porque, bom, não conheço a sua trajetória de vida, mas eu acredito que teria facilitado. Spawn. Eu só fui descobrir no início da pandemia. Caraca. Então, é porque também não é uma coisa fácil de realmente cravar, sabe? Tipo, autismo não é uma personalidade.
como algumas pessoas na internet tentam parecer. É algo bem mais complexo. Então, tipo assim, é algo que leva tempo. Creio eu, né? Novamente, não tô querendo cravar nada aqui não, gente. Pelo amor de Deus, eu não sou especialista. Eu só vi a thumb do vídeo, o canal, eu me interessei e eu trouxe aqui pra live. Pelo amor de Deus, não me encarem como especialista. Knavish, nem falo dessas coisas. A última vez que falaram de psicólogo deu briga aqui em casa. Sério? Caralho. É que assim, dependendo do nível do conservadorismo da sua família, se você fala de psicólogo ou psiquiatra, ou qualquer outro tipo de especialista da área, vai ter duas situações. Vai falar que você tá de mimimi. Ou dois, vai falar que você não é louco pra ir nesse tipo de profissional. Sim, gente, família conservadora age mais ou menos nesse nível, entendeu? Aí depois acaba acontecendo alguma coisa na família, né? Que aí alguns acabam mudando o pensamento. Mas aí precisa acontecer uma coisa porque o pessoal não muda se você fala, sabe? É horrível falar desse jeito? Mas é assim que funciona. Entendeu? Tipo assim, de repente a pessoa passa por uma situação horrível e fica tipo, caralho, isso é depressão, sabe? Por exemplo. Não tô falando de autismo porque, novamente, eu vou falar merda. Então, assim, de repente, sei lá, uma pessoa que sempre julgou os outros, falou que tudo é mimimi, pai, os caralho, perdeu alguém importante, ficam com depressão, entendeu o quão merda é isso. Entende o quão merda é isso, aí muda de opinião. É aquele caso, né, do famoso edlord de internet. Não adianta conversar com esse tipo de pessoa. Deixa essa pessoa se fuder pra talvez, quem sabe, ela aprende. Se ela não aprender é porque é uma psicopata. É isso. Caio, se falar de psicólogo, você é maluco. Spawn, foi tipo assim. Aí, filhão, só nos computers. Esqueci de dizer, mas tu é autista. Eu respondi, beleza, então. No geral, eu caguei e andei pra isso. Compreensível. Compreensível, tenha um ótimo dia. Misura, edlord é uma merda. Sim. Knavish, a minha mãe trabalha com crianças autistas e a métrica dela é que a gente, ambos filhos dela com mais de 18, não agem igual as crianças que ela cuida. Tá. Mas essa métrica ela definiria como? Tipo, chamando vocês de infantis ou sei lá, tipo. Sei lá, ela te vê chorando por qualquer motivo que seja. Ela vai falar, caralho, você já é uma cavala velha, não chora. Chorar é coisa de criança, é isso? Eu tô entendendo que é isso. Misura, minha mãe também trabalha com crianças autistas, Knavish. Neurotípica ser reprimida já seria algo horrível, imagine pra um autista. E, bom, eu não sei dizer exatamente o que a Izzy passou com o Aba, porque essa informação nunca foi divulgada com muitos detalhes, mas fato é que ela sofreu com alguma coisa e ela não tava bem, e no fim das contas, a Izzy acabou não aguentando guardar isso pra si. No dia 5 de fevereiro de 2013, a Kerry postou em seu canal um vídeo chamado Dia Típico. So sad. Nele, nós vemos aqui. Tá, vou deixar cozinhar um pouquinho o argumento. Kerry chorando e logo em seguida sendo agredida por sua própria filha. Nesse vídeo, a Izzy tava passando por um meltdown, que é uma crise que acontece quando a mente de um autista fica tão, mas tão sobrecarregada que ela simplesmente entra em colapso. E nesse estado, a pessoa libera tudo que ela tá sentindo de uma forma muito intensa, podendo gritar, chorar e, em casos mais graves, até agir com agressividade. E isso não aconteceu só nesse vídeo. A Izzy constantemente começou a passar por episódios depressivos e meltdowns, e ela agredia a sua mãe e a sua irmã em um nível extremamente preocupante, ao ponto de que já teve vezes que a Kelly precisou ser hospitalizada devido a traumatismos cranianos causados pelas agressões. E uma vez, a Izzy já tentou até agredir a sua própria psicóloga. Foi nessa época que a Kelly começou a implorar por ajuda nas redes sociais. Então, né? Assim, não tô querendo passar pano nem nada do tipo. Mas a gente também precisa entender que os autistas têm... As pessoas no espectro autista, no caso, né? Agora a gente tem essa noção dos meltdowns. Que, tipo assim, uma coisa que me desagrada... Vamos supor, né?
sei lá, derrubar água na pia. Tipo, você tá bebendo água, você sem querer dá um tapa no copo e derrubar água na pia. É isso. A gente que não está no espectro, vamos falar, puta que pariu, Luquita. Caralho, presta atenção. Pro autista, ele pode pra pessoa do espectro autista, ele pode simplesmente pegar o copo e tacar na parede, sabe? Tipo, nossa, desproporcional mesmo. É isso que é um meltdown, pelo que eu tô entendendo aqui. Né? É isso. Posso ter falado merda? Sim. Mas é isso. Camila, voltei. E aí, Camila? Como é que você tá, minha querida? Seja bem-vinda de novo à live. E Spawn, como autista, uma coisa que eu tenho receio são outros autistas. Por quê? Por quê? Agora fiquei curioso. Caio, eu acho que foi too much mostrar. Cartoonizou. Caio cartoonizou. Brincadeira. Dizendo que ela tava cansada de ver o autismo roubar a vida de sua filha e que ela temia ser assassinada por ela. E pra custear a internação da Izzy no recém-inaugurado Great Lake Center, uma clínica especializada no atendimento a pessoas autistas, mas que custava absurdos $765 por dia, a Kelly iniciou. Essa é a minha opinião. Porque, bom, eu acho que eu não preciso dizer mais nada, né? Welcome to United States of America, onde a sua saúde não vale de bosta nenhuma se você for pobre. Que merda, hein? Caralho, morar nos Estados Unidos deve ser uma bosta. Camila resgatou a hidratação, vamos tomar uma aguinha. Que emoji enorme. Pera aí, deixa eu beber uma aguinha. Prontinho. Deixa eu ver aqui. Eu nunca faço isso. Quando eu derrubo um copo, eu falo assim, droga, pego no chão e coloco no lugar. Então, é muito mais simples, entendeu? Que, enfim, o espectro autista também tem níveis de suporte. Né? Por exemplo, uma pessoa autista, ela simplesmente tem ataques de raivas exagerados, significa que todo mundo que tá no espectro é assim. Não. Cada pessoa é uma pessoa, mesmo fazendo parte do espectro. Missouri, ainda bem que temos o SUS. Sim. América. Caralho, eu sou um doente. Não sei porque o Caio nem escreveu isso, mas na minha cabeça tocou isso. América. Aquele anime, que eu esqueci o nome. É isso, né? Não tem nem muito o que falar. E o foda é que, tipo assim, lá nos Estados Unidos, se você depende de um tratamento de saúde, além de tu pagar e, sei lá, tu não sobrevive, tua família fica com a dívida. Olha que merda, né? Puta que pariu, cara. Estados Unidos é um país merda. Nossa, não dá pra morar lá, não. Iniciou uma vaquinha online. Seus pedidos de ajuda logo ganharam visibilidade. E foi assim que a história da Izzy viralizou pela primeira vez, levando à criação de uma campanha chamada Team Izzy, que foi apoiada especialmente por comunidades de pessoas autistas. Nossa comunidade está tentando desesperadamente que essa garota receba a ajuda que ela precisa. E os Stapleton chegaram até a televisão, onde eles tiveram a oportunidade de compartilhar sua história e suas vaquinhas através de reportagens. Após tudo isso, a família conseguiu com que a MESA, uma organização estadunidense que fornece benefícios de saúde, custeasse o tratamento da Izzy por apenas alguns meses. E posteriormente, depois de bater muita cabeça na justiça, a MESA no fim concordou em custear o tratamento até o final dele. E em relação ao tratamento da Izzy em si, Caralho! Nossa, eles têm... Nossa, Estados Unidos, você tem que se humilhar pra alguém custear o tratamento de alguma coisa. Não é só pra pessoas do espectro autistas. Né? No geral. Nossa, Estados Unidos... Nossa, cara, novamente, Estados Unidos é um lugar merda de viver. Deixa eu ver. Técnico, se eu não me engano, pra parir são 75k de reais. Puta que pariu. Que naves. Americaia! Haru! 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 Eu tô tentando falar o inglês meio japonesado. Spawn, por muitas vezes... Spawn, porque muitas vezes eu lidei com outros autistas e tive experiências ruins. Não vou generalizar, porque tem alguns amigos que também estão no espectro, mas resumindo tudo, vou dar um exemplo que eu não sabia lidar com os ataques de raiva ou as crises dos outros autistas. Já briguei com um moleque autista que estava em crise. Mas aí também você era mais novo, né? Então, normal não entender.
Se for... Pera aí, o Technical Craft. Se for gêmea quase 100k, meu Deus do céu. Misura, eu sempre falo para um chupa-pau de americano. América não é uma maravilha? Olha a realidade para isso. Isso é uma maravilha para quem vive nos Estados Unidos. Eu não sei se você viu, Misura, um influenciador, não vou me lembrar o nome do cara. Obviamente de vídeos na vertical. Que ele simplesmente fala, quem que precisa de SUS? Aqui a gente consegue comprar um tênis da Nike, olha só, tá baratinho. Lá no Brasil você vai pagar quanto? Ah, pra que SUS, pô? Aqui tem tênis da Nike. Mas não exatamente desse jeitão, mas você entendeu. Ele fala que os Estados Unidos é melhor porque você pode comprar um tênis da Nike mais barato e enquanto aqui a gente tem SUS. É playboy, né? É playboy. Nunca deve ter precisado de SUS na vida. Certeza. E questões de saúde lá é ruim. Em tudo lá é ruim, basicamente. A alimentação, se você quiser comer minimamente bem, tu tem que pagar caro pra cacete. Não que aqui seja mil maravilhas. Mas aqui, por exemplo, tem feiras. E assim, a melhor coisa que vocês... dica de vida adulta. Dica de vida adulta aqui pra vocês. Façam amizade com feirantes. Façam amizade com feirantes porque você vai ter desconto na hora de comprar suas frutas, verduras e legumes. Isso vai ser muito útil. Lá nos Estados Unidos, não. Além das coisas serem ultra processadas, e eu tô falando de legume, verdura, essas coisas, não tô falando de Cheetos, né? Lá também é tudo mais caro. Até banana é caro pra caralho. Tipo, aqui banana, por exemplo, na feira aqui perto de casa, eu gasto o quê? 6, 7 reais, dependendo da semana, e eu venho com 15 bananas pra minha casa. Tipo, é banana pra semana inteira. Tá ligado? É isso. Sabe o pior dos Estados Unidos? Que as casas são construídas por madeira. Já sabe o que acontece, né? Rolar um incêndio e perder tudo. Sim. Aqui no Brasil também é... Não, enfim, é que depende de muitas coisas também, né? É que lá, com uma casa de madeira, o fogo se espalha mais fácil. Caio, pera, os vídeos verticais chineses ou americano? Acho que em ambos, acho que ele deve ter postado em ambos. Spawn, meu sonho é trabalhar nos Estados Unidos na Image Comics. Bacana. Mas eu acho que dá pra trabalhar... Não sei se dá pra trabalhar remoto. Normalmente emprego no exterior dá pra trabalhar remoto. E eu falo isso, pois como eu sou da área de TI, então assim, é muito fácil você trabalhar pra uma IBM da vida. Fácil assim que eu digo, tipo... Se você souber inglês, ter capacidade, os caralhos, tá? Não se iludem. Mas... Enfim, você consegue trabalhar para empresas do exterior na sua casa, sabe? Aí é um horário melhor, tipo, eles começam mais ou menos, acho que das 10 ou das 11 aqui no nosso horário e tal, então você pode dormir um pouquinho a mais, aquela coisa toda. Enfim, é um horário diferente, tá ligado? Camila, eu odiaria morar nos Estados Unidos. Knavish, grandes coisas, acho Nikes baratos na feira da marreta, facinho, também. Caio, sim. Luquita senhorzinho na feira. Luquita gosta muito de banana. Knavish, Luquita recebendo banana pra semana inteira. Ai, meu Deus, lá vem os trocadilhos de banana. Aprendam espanhol e mandarim, segue a dica. E pros Estados Unidos, retirado da lista. Aprender espanhol também é uma boa. Mandarim? Tá, eu acho que depende muito do que você vai trabalhar. Mas, sei lá. Eu acho que por enquanto o mandarim não é urgente. Mas pode ser que seja útil no futuro, né? Caso o BRICS se fortaleça. Fortaleza é foda. Iria para os Estados Unidos só pra ir pra Disney e Las Vegas só. E a Knavish vai torrar o dinheiro no cassino. E Spawn, seria top publicar uma HQ na Image Comics, que é a mesma editora do Spawn, Invencível e The Walking Dead. Que bananão. Fato aleatório, talvez um pouco óbvio. T-Rex nadam com aqueles bracinhos? O Great Lake Centers também utiliza, especialmente do ABA, como método terapêutico, porém de uma forma muito mais pacífica e saudável. E isso, felizmente, deu muito certo. Algumas estatísticas feitas pelos terapeutas mostram que na primeira semana em que ela esteve lá, ela teve cerca de 650 episódios de agressão, mas na 11ª semana, ela teve apenas 25. Ou seja, foi uma melhora do caramba. E conforme as semanas passavam, mais isso diminuía. Enfim, a Izzy por uns 8 meses ficou
ficou internada e ela finalmente recebeu um tratamento adequado, com a sua família também indo fazer constantes visitas pra ela. E a Kelly continuou postando nas suas redes sociais atualizações sobre como a Izzy tava, enquanto ela agradecia por todo o apoio e a ajuda que o seu público deu. E assim, no fim desse período, a Izzy finalmente voltou pra casa e, no geral, deu tudo certo. Ela tava muito mais calma e feliz, ela tava conseguindo interagir normalmente com todo mundo, o que é uma coisa muito boa, porque antes ela não conseguia nem falar com ninguém. E aí a família dela comemorou o retorno, ela reencontrou seu gato, seus amigos da escola. Inclusive na escola, os Stapletons chegaram até a encontrar um amigo deles que tava usando uma camisa da campanha da Izzy. E aí ele e a Izzy tiraram uma foto juntos e sei lá, eu achei isso muito fofo. Gente, eu sei que estamos num momento fofo do vídeo, mas eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma pergunta genuína aqui. Eu sou ignorante, como vocês já puderam reparar aí por quase 1 hora de corte. Que é o seguinte, apesar dela ter sido liberada e tal, né, ter suavizado lá nas crises, a clínica não teria passado alguns cuidados a mais pra família ter nos próximos dias, semanas ou qualquer coisa do tipo? Tipo, não aplicar o exato mesmo tratamento ABA, mas, tipo, passar orientações pra mãe e pro pai quando a garota tiver, sei lá, um meltdown ou alguma coisa assim, só por garantia. Caso, sei lá, alguma crise no meio da madrugada ou, sei lá, que não seja tão fácil ir pra lá. Eu não sei. Sou leigo. Isso é uma pergunta. É dúvida genuína aqui. O legal de falar mandarim, você pode falar mai, pode falar mãe, mako ou mako, né? Ou cavala, dependendo da fonética. Eu sei, tava fazendo aulas. Ô, louco, Camila estudiosa. Não vejo muita necessidade de sair do país, não sei inglês mesmo. Que depende muito da oportunidade, né? Tipo, vai ter lugar que você vai trabalhar presencialmente, então vale a pena, sabe? Knavish, vou torrar o dinheiro com cassino, beber até desmanhar e acordar no outro dia casada com uma prostituta igual nos filmes. Caralho, Knavish, calma. Eu sou uma aposta apostando a alma da minha mãe. Referência a Jojo. Blue, é que eles usam as pernas pra nadar e as pernas de um T-Rex são bem musculosas. E eles podem se locomover com bastante agilidade dentro da água. Além deles terem ossos ocos, o que melhora a sua flutuabilidade dentro da água. Entendi. Que Navish vai fazer um se beber não case. Basicamente. Blue, até aqueles bracinhos do T-Rex são bem fortes, levantando 200 quilos cada um. Caralho? Sim, Luquita, você é um bocó. Caralho? Caio, sim, muito provável. Deve ter passado. Depende da clínica. Tem algumas que te passam umas Tem algumas que te passam uma Depende da clínica. Tem algumas que passam umas especificações e outras não. Posso estar errado e fumando banana nessa. Meu Deus, tô com problema pra falar. Camila, que legal. Tadinho do senhorzinho. Eu não sou um senhorzinho. E, bom, pode parecer que dali em diante as coisas ficariam bem, mas na verdade não é tão simples assim. Mesmo que a Izzy já estivesse se recuperando e a Kelly estivesse feliz com isso, ela ainda estava extremamente traumatizada. Ela passou vários meses correndo risco de vida por conta da própria filha, sem contar todos os anos vendo a Izzy sofrer e os diversos momentos em que ela sentiu que a Izzy não tinha salvação. E a Kelly sabia muito bem que o sofrimento da Izzy não acabaria ali. Ponto de quebrada da Kelly mesmo foi quando, uma semana antes das aulas da Izzy voltarem, a diretoria da escola informou que ela não poderia mais frequentar as aulas, pois a professora de educação especial se recusou a modificar o plano de comportamento da Izzy pra se adequar corretamente às dificuldades dela, porque por algum motivo ela não conseguiria encaixar isso na agenda escolar, e isso destruiu completamente a Kelly. Não só isso, mas tudo que aconteceu no passado também. Ela sentia que no fim das contas, a sua filha nunca iria conseguir se encaixar na sociedade por conta do seu autismo. E olha, falando sobre a escola, eu vou ter que falar uma coisa aqui que é um ponto de vista meu. Posso estar falando merda, sim, mas eu quero expressar meu ponto de vista aqui. E ao mesmo tempo é um ponto de vista cruel. As escolas de modo geral, não são amigas do teu filho, do teu irmãozinho, do teu sobrinho, ou qualquer coisa. A escola só é um lugar que quer que tu passe, sabe? Porque não só passe, como também te prepara para fazer vestibular. Apenas isso. Eu sei que é meio frio falar dessa forma, mas
Quantas escolas que você já viu por aí, tanto públicas quanto particulares, que só se preocupam com bullying quando algum aluno faz alguma coisa contra ele mesmo? Só se preocupa quando acontece isso. Fora isso, você só vai ver propaganda de fulaninho estudou aqui, passou no Enem e agora tá fazendo uma universidade na capital do estado, ou na cidade de São Paulo, ou no Rio de Janeiro, sabe? Fora isso, não. Fora isso, só fala de bullying quando alguma merda grave acontece. Porque as escolas, no fim do dia, só querem o status, e as escolas particulares, status e dinheiro, né? É foda. Deixa eu ver o que mais vocês estão falando aqui. Misura, não sou um bocre. Não sou um bocó, mas também um velho rabugento. Eu não sou rabugento, não sou rabugento. Luquita, você ainda sabe ler? Eu sei ler, só que meu olho vê uma coisa e minha boca fala outra. Ainda bem que não dou nó na minha língua. Velita tá gagá. Eu não tô gagá. Acho fofo quando você fala assim. Fala afruzaba pra desfazer o nó. Afruzaba? Mas que palavra estranha. Que Navish, eu vi uma menina no Instagram que ela foi pra uma clínica por questões mentais é foda. Eu vi uma menina no Instagram que ela foi pra uma clínica por questões mentais mesmo. E lá ela só fazia estrelinhas de papel e ela fazia muitas. Dava pra encher alguns copos com as estrelinhas. Aí depois que ela postou esse vídeo, ela fez outro ensinando como faz as estrelinhas. Achei ela uma fofa. Eu achei que ela ficou traumatizada. Às vezes parece que a escola é algo que nos forçam a gostar. É que assim, não é necessariamente gostar, ela te prepara pro mercado de trabalho. Tipo, é isso, basicamente. Eu não sou qualificado pra fazer uma crítica aprofundada sobre o sistema de ensino brasileiro. Pra isso eu precisaria precisaria ler mais um pouco, eu não sou capacitado, então eu vou me recolher a minha ignorância nesse assunto. Misura, tem até um episódio do Super Choque sobre bullying, onde o moleque levou um piu-piu-piu pra desviver o garoto que estava atormentando ele. Mas sem querer acabou piu-piu-piu na perna do amigo do Super Choque. Blue, na minha escola os professores só estão lá pra receberem o salário, não ensinam nada. Caio, então, posso falar um pouco por ser filho de professor e falo da realidade brasileira e pública. Terminaram com professor especial e obrigaram o professor convencional a dar aula para casos especiais, sendo que não deram o mínimo de tempo e treinamento ou coisa do tipo para adaptar. Só meteram no rabo dos professores. Tanto que em disputa judicial, porque como concursados antigos não tinha essa condição quando fizeram... Tanto que tem disputa judicial, porque como os concursados antigos não tinha essa condição quando fizeram. Educação BR é uma piada. Sim. É que, via de regra, o pessoal quer economizar, né? Economiza aqui pra gastar ali. Se é que vocês me entendem, não vou poder me aprofundar tanto assim. Spawn, eu vou com mais vontade para a faculdade do que para a escola. É que faculdade o pessoal é bem foda-se, né? Porque, tipo assim, normalmente você é maior de idade, então... Foda-se, você quer ver aula, você vê. Você não quer ver aula, pau no seu cu. Foda-se, vou estar ganhando dinheiro do mesmo jeito. É assim que o professor pensa, tá? Que Navish, ela não estava traumatizada, ela só estava falando como que fazer as estrelinhas era o passatempo dela na clínica. Porque lá não tem celular nem nada. Caralho. Na minha escola particular, quase 1.000 de mensalidade. Tinha moleque que ficava tirando foto dos outros meninos usando banheiro. E adivinha o que a coordenação fez? Nada. Caralho. Coisa aleatória, mas quando eu era criança eu queria ser o Super Choque. Caralho, Camilo. Com uma cabeça tão destruída e deturpada depois de tantas coisas ruins que aconteceram, a Kelly acabou decidindo fazer a pior coisa possível. No dia 3 de setembro de 2013, a Kelly levou a Izzy pra um piquenique longe de casa. As duas passaram o dia juntas, comeram, conversaram, e à noite, dentro do carro, a Kelly fez a sua filha dormir com altas doses de um remédio. Ela trancou as portas, pegou 2 braseiros portáteis, ligou e esperou o monóxido de carbono encher o veículo, para que assim, ela e a Izzy morressem de intoxicação. Ela literalmente tentou matar ela mesma e a própria filha. Puta que pariu. Isso foi de 0 a 100. Não vou dizer 0 a 100 muito rápido, né? Porque é quase 1 hora aqui que a gente tá vendo esse vídeo. Mas eu acho que essa situação poderia muito bem ter sido evitada se a mãe tivesse alguma assistência psicológica antes, cara. Certeza, ela deveria ter algum tipo de assistência.
de algum profissional. Mas, né, lembra que a gente tá nos Estados Unidos? Que nós estamos nos Estados Unidos nessa história? Então acho que também ia ter gasto, né? Ai, deu caralho de uma vez mesmo. Puta que pariu. Sério que quase meteu fogo no carro. É! Sim! Sim, ela quase colocou fogo no carro. Mas assim, eu acho que essa situação poderia ter sido evitada. Não tô querendo passar pano pra mãe. Ela ainda assim tentou desviver a própria filha. Caralho, né? Mas eu sinto que essa situação poderia ter sido evitada. Mas aí eu tô sendo engenheiro de obra pronta. Deixa eu ver aqui. Spawn. Na minha escola sempre tivemos aulas de inglês precárias no último ano. Chegou um professor novo de inglês e além de nos ensinar a matéria dele, ele nos ajudou a se preparar para o mercado de trabalho. E isso não fazia parte da aula dele, ele só precisava fazer o mínimo, mas preferiu realmente ser um bom professor. Luquito, os caras nem cuidam dos dentes porque é caro, imagina psicólogo. Então, por isso que eu falei. É bom a gente relembrar que estamos nos Estados Unidos nessa história. Então, né? Se fosse, por exemplo, aqui no Brasil, eu acho que a mãe teria algum tipo de assistência, ou sei lá. Mas felizmente, o Matt havia percebido que as duas estavam demorando muito pra voltar pra casa, e ele saiu desesperado atrás delas. E quando ele as encontrou, ele imediatamente chamou a ambulância e as duas foram levadas pro hospital a tempo de serem salvas. Logo, a Kelly admitiu seu crime, explicando em interrogatórios que a sua intenção era matar ela e a sua filha, pra que assim as duas fossem pro céu e se livrassem dos problemas do autismo. Mas, não deu certo, e a Kelly tava visivelmente muito mal pelo que ela havia feito. Ainda mais que enquanto ela havia conseguido se recuperar rapidamente do incidente, a Izzy acabou sofrendo um dano cerebral e entrando em coma. No fim, a Kelly foi presa e condenada a 10 anos de prisão, e ela foi estritamente proibida de ver a filha pelo resto da vida. Todos os Steptons ficaram completamente chocados com o que aconteceu. O McQuay, o irmão mais novo, ainda era muito novo pra entender o que estava acontecendo, mas a Ainsley, a irmã do meio, dizia que sentia muita falta da mãe e que apesar de achar que o que a Kelly fez foi inaceitável, na opinião dela, tanto a Kelly quanto a Izzy foram vítimas nessa situação. Já o resto da família repudiou totalmente a atitude da Kelly. O Matt se sentia culpado por não ter conseguido ajudar na saúde mental da Kelly, mas ele disse que em hipótese alguma o que ela fez seria aceitável. A irmã da Kelly afirmou que ela não Que assim, a gente viu, tipo, no comecinho do vídeo tinha imagem de família perfeita e foi esmigalhada. Mas olha, pelo menos por sorte a menina sobreviveu. Mas enfim, vai ter os traumas e as sequelas, né? Que vai ficar na família. Que, né? Não dá pra ser a mesma coisa de antes, depois do que aconteceu. É a vida, né? Infelizmente. A Mãe do Brasil teria participação em podcast e um filme na Amazon. Meu Deus. E ainda divulgaria a Beth. Peraí. Spawn. Ah, tá. É isso. Ah, tá. Eu achei que tinha bugado o chat pra mim. deveria ser retratada como uma vítima, pois como mãe, ela tinha o propósito de proteger a Izzy. E a mãe da Kelly disse que na visão dela, a verdade era que a Kelly não queria mais estar com a Izzy, e que toda essa história de assassinato e suicídio pra irem juntas pro céu era só uma desculpa pra que as pessoas simpatizassem com ela. Mas, e quanto à própria Izzy? O que aconteceu com ela? Bom, agora sim eu posso dizer que essa história, apesar de tão trágica, teve até que um final feliz. A Izzy conseguiu acordar do coma em apenas 3 dias, e felizmente o dano cerebral não foi tão crítico. Ela ainda conseguia falar, sorrir e andar, e os médicos estimaram que levaria de 6 meses a 1 ano para que ela se recuperasse completamente. Sobre a reação da Izzy quanto ao crime e ao fato de que ela nunca mais poderia ver a mãe, eu não consegui achar muitas informações sobre isso, a não ser a seguinte fala da mãe da Kelly. Ela não entende o que aconteceu, ou pelo menos não podemos dizer se ela entende, porque ela está diferente. A partir de então, a guarda da Izzy ficou completamente com o Matt, que prometeu cuidar dela com muito amor e carinho. E como os Step... Pô, isso daí eu achei legal. Isso daí eu achei legal. Porque assim, essa menina, ela tem uma sorte de ter um pai foda. Porque assim, vou relembrar vocês o que eu falei no começo do corte. Muita gente das antigas gerações viviam pra agradar os outros. E seria só muito fácil largar a menina aí e foda-se, sabe? Tipo, deixar numa clínica psiquiátrica, coisa do tipo, e foda-se. Se bem que é Estados Unidos, né? Então não ia ser tão simples assim. E de qualquer forma, esse Matt, que é o pai dela,
um cara foda. A gente tem que tirar o chapéu pra ele. Vai cuidar da menina e cuidou, né? Deixa eu ver aqui. Luquita, depois você vai fazer react de mais outra coisa? Sim, tem mais outros videozinhos aqui pra gente assistir. Aí os reacts não vão ser tão longos como esse daqui em específico. Segundo entendimento católico, quem... Mas a Bíblia não fala quem, né? Não vai pro céu. Aí já não sei. Leptons estão nos dias atuais. 2 anos após o incidente, os jornais relataram que a Izzy estava indo muito bem na escola e apresentando vários sinais de melhora. E dando uma pesquisada maior, eu descobri que a Izzy tinha um Instagram, onde de 2016 até 2023, ela compartilhava fotos dela com a sua família. Então, eu acho que a gente pode concluir que ela tá bem. E em 2023, 10 anos depois do incidente, a Kelly teve direito à liberdade condicional. Mas sobre o que ela anda fazendo hoje em dia, isso é uma coisa que ninguém sabe. Esse caso dividiu muitas opiniões. Muita gente defendeu a Kelly com o argumento de que a Izzy também havia submetido ela a uma situação de quase morte com seus meltdowns e que a tentativa de assassinato foi uma forma de proteger a família. Outros repudiaram totalmente o que a Kelly fez, porque, né, ela tentou assassinar a própria filha e ainda por cima em um momento em que a Izzy estava completamente calma. Então, não, nem foi autodefesa, isso continua sendo um crime independente da desculpa. Por sinal... Deixa eu ver o que vocês estão falando. Ok, isso foi sinistro esse caso. Sim. Existe uma grande desinformação de que a Kelly fez isso quando a Izzy ainda tinha meltdowns frequentes, mas não foi assim. Tanto que horas antes do crime, a Kelly fez uma postagem no blog dela dizendo que a Izzy na época só tava melhorando. E outros acham que as duas têm culpa ou que nenhuma das duas tem, já que ambas passaram por uma situação muito estressante e meio que as duas tentaram se matar, né? Só que em momentos diferentes. E a minha opinião quanto a isso é que inicialmente, só inicialmente, eu não culparia nenhuma das duas e colocaria a culpa da situação terrível das crises da Izzy nos antigos terapeutas dela. Sim, a Izzy muitas vezes quase matou a própria mãe, e isso não tem que ser normalizado de forma alguma. Mas uma coisa que eu acho errada é que muita gente demonizou completamente a Izzy. Pior ainda, e eles jogaram a culpa desses meltdowns unicamente no autismo. E sobre isso, sim, só autistas podem sofrer meltdowns, o autismo influencia nisso, mas vocês têm que lembrar que o autismo não destroça completamente a vida de ninguém. O autismo ele só traz limitações que, com o tratamento correto, dá pra lidar e viver uma vida normal. Se um autista começa a piorar de alguma forma, sempre vai ter um motivo externo causando isso. E nesse caso, foi a terapia ABA que fez a Izzy explodir. E o que a Izzy fez, ela não fez porque ela queria. Quando um autista tem um meltdown, é literalmente como se a cabeça da pessoa derretesse e parasse de funcionar. Tanto que é por isso que o nome é meltdown, porque melt, derreter em inglês e... vocês entenderam. E o estresse é tão grande que a única coisa que dá vontade de fazer é liberar tudo que você tá sentindo de qualquer forma sem pensar antes. Até porque não tem muito como pensar bem no meio de meltdown, porque a pessoa, ela fica insana, ela fica muito mal. E quando a Izzy foi tratada corretamente, percebam que ela nunca mais fez nada de mal pra sua família. E ela conseguiu voltar a ter uma vida normal, mesmo ela sendo uma autista nível 3 de suporte. E eu acho que é muito importante detalhar isso, porque muitas pessoas veem os autistas nível 3 de suporte como se eles fossem monstros. Não, ou... Enfim, né? É um medo do diferente, ou até mesmo um nojo do diferente que muitas pessoas têm. É aquela coisa toda, né? E aqui a gente viu, desde o começo do vídeo, não vou ser repetitivo, que os autistas têm níveis de suportes e tudo mais. E, bom, vamos entender de uma forma simples que a mente de uma pessoa que está no espectro funciona diferente de uma pessoa que não está no espectro. Não tô querendo dizer que, tipo, isso é um problema ou coisa do tipo, só funciona diferente, então, às vezes, precisa de instruções mais específicas, instruções detalhadas, instruções que realmente, como é que eu vou dizer assim, possam ser passadas da melhor forma para uma pessoa que tá no espectro, entendeu? É apenas isso. E é claro, né, ter o tratamento tudo certinho pra pessoa se desenvolver, né? Pra não afetar tanto assim ela numa vida adulta, por exemplo. Pelo menos é isso, né? Pelo menos é assim, é isso que eu acho.
Ou como se eles fossem pessoas irracionais que nunca vão conseguir viver em sociedade, nunca vão conseguir falar ou fazer nada, mas não é assim. Existem autistas que têm dificuldade sim, mas tem como isso ser superado e não é com todo mundo que nem muita gente acha. Mas, enfim, até então a Kelly tava assim certa de procurar ajuda e ter internado a Izzy e afastado ela da família por um tempo. Isso é uma coisa que foi o melhor pra todo mundo, sabe? E a Kelly ter ficado traumatizada é muito compreensível, porque foi uma situação extremamente complicada e ela tava tentando o seu melhor durante todo esse tempo. Mas as coisas estavam melhorando. A Izzy tava mais calma. Ela nunca mais tinha agredido ninguém. Então eu não entendo como a Kelly pensou que essa seria a melhor solução. Como que ela não pensou no resto dos Steptons, que iriam perder tanto ela quanto a Izzy, se de fato a Kelly tivesse conseguido tirar a vida das duas. E diferente da Izzy, que quase submeteu a Kelly a situações de quase morte quando ela não estava sã, a Kelly, ela tava sã. Ela tava consciente do que ela tava fazendo. E ainda assim, ela continuou tentando matar a própria filha. Né? Aí vai cair novamente naquilo que eu falei. Deveria ter uma assistência psicológica, mas é Estados Unidos, né? Então ia custar caro pra caralho. Então era mais fácil largar e, sei lá, deixar Deus cuidar de tudo. E quase deu uma merda do caralho. E eu acho que de longe, a pior coisa desse crime é saber quais foram as últimas palavras da Izzy antes disso. What were the last words you remember Izzy saying to you? I love you, mommy. Eu quero agradecer os BH Minions, vocês ajudam muito. Bom vídeo, inclusive. Ela tá agradecendo aqui os membros, né? A gente conseguiu conversar sobre algumas coisinhas, conseguimos aprender sobre algumas outras coisas também, né? Relacionadas ao espectro autista. E é isso, né? Bom vídeo, inclusive, se você estiver vendo através do canal de cortes, o link do vídeo original vai estar na descrição do vídeo. Mas peraí, antes... Nos Estados Unidos, a galera que sofre acidente vai de Uber pro hospital, porque é 5K pra ir de ambulância. Tá até com problema de Uber, tendo gente morrendo dentro do carro direto por causa disso. Meu Deus.